Graças e paz, amém, irmãos? Boa noite a todos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia que o Senhor tem nos preparado. Desde já gostaria de agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido e também agradecer a Deus pela mais rica oportunidade, mais uma vez estar tendo a oportunidade, a chance, o espaço, né, que você também me dá nessa live de estar ministrando a sua santa e misericordiosa palavra. Amém? Creio que o dia de hoje foi um dia cheio de bênçãos, cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Eu creio que vivemos um tempo onde as pessoas têm cada vez mais estado aflitas, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, numa grande expectativa de como vai ser, de como vai ocorrer, sem falar também das questões emocionais, né? Hoje o Adriel vai falar sobre mais um tema de curados para curar, um dos temas que eu digo que são um dos pilares, um dos grandes temas que o Adriel trata. Hoje vamos falar sobre o complexo de inferioridade, um tema que está mais presente do que a gente possa imaginar. Tem gente que tem um complexo de inferioridade e nem sabe que tem. Então vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar de coisas realmente relevantes para as nossas vidas espirituais. Porque é algo que eu digo sempre e sempre faço questão de frisar, de repetir, de bater em cima dessa tecla, que as questões emocionais, elas interferem totalmente nas questões espirituais. Porque na verdade as questões emocionais, elas afetam tudo na vida de uma pessoa. Afeta a questão social, afeta a questão psicológica, afeta a questão profissional, acadêmica e a questão também eclesiástica e, por que não, espiritual. Então, vivemos um tempo onde as pessoas elas estão cada vez mais sedentas e sendo carentes de uma orientação, de uma mentoria, de um direcionamento espiritual, de um direcionamento acerca da sua vida, de um direcionamento acerca das coisas que a pessoa viveu e que a pessoa agora tem que saber lidar com tudo aquilo que ela está tendo de oportunidade útil essa para cumprir e fazer a vontade de Deus. Amém? Então eu creio que nesse dia de hoje o Senhor ele vai nos dar essa direção, Ele vai nos dar essa estratégia de como lidar com isso. Por isso o tema de hoje é superando o meu complexo de inferioridade. É verdade que nós precisamos sim falar sobre esse assunto. É um assunto importante dentro da igreja. É um assunto importante dentro do corpo de Cristo. É um assunto relevante porque o Senhor ele quer nos ajudar, irmãos. O Senhor ele quer nos ajudar nos mínimos detalhes. E são coisas que muitas vezes não nos atentamos. São temas que não escutamos. São palavras que não são ministradas diretamente com esse cuidado, com essa finalidade, com essa linha. Então é necessário nós abrirmos nossos ouvidos espirituais nesse dia. É necessário nós estarmos atentos espiritualmente. É necessário nós estarmos ligados no céu. Ligados em tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar. Ligado em tudo aquilo que o Senhor tem a nos direcionar nessa noite. Porque eu creio que o Senhor é um Deus que cuida de todos os detalhes. O Senhor sabe a minha e a sua fraqueza. O Senhor sabe o meu e o seu complexo que talvez ainda permaneça em nossas vidas. E o Senhor hoje quer nos dar uma palavra de basta. Quer nos dar uma palavra de restauração, de renovação, de fazer coisas novas mediante tudo aquilo que já foi feito e construído em nossas vidas. É um tempo de desconstrução e tempo de reconstrução. Que o Senhor Deus construa tudo aquilo que eu construí ou que o inimigo construiu na minha vida. E que Deus reconstrua tudo aquilo que Ele quer reconstruir na minha vida. Amém? Os irmãos estão entrando na live, Deus abençoe a todos. Os irmãos podem já colocando seus pedidos de oração. Amém? Que vamos estar aí anotando, a equipe de discipuladores que estará anotando e também orando no final dessa live. E eu creio que vai ser uma bênção também em nome de Jesus. Amém? Coloca aí seu pedido de oração, seja por uma vida, seja por questão de saúde, seja por questão familiar, questão conjugal, questão emocional, sentimental também, questão espiritual. Fiquem à vontade para colocar os seus pedidos, porque quanto mais oração em concordância, mais o céu se move ao nosso favor. Amém? Conforme diz a palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão entrando na live, vamos estar orando, apresentando a Deus esse dia, apresentando a Deus essa ministração, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Espírito Santo
conforte a cada coração. E que o Espírito Santo seja o professor, porque Ele é o mestre das nossas vidas. Ele é a sabedoria que nós tanto precisamos e tanto somos carentes nesse dia de hoje. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo Teu favor imerecido, pela Tua graça, Senhor Jesus. Ó, meu Pai, eu não sei, meu Pai, em que situação emocional se encontram os meus irmãos. Eu não sei, meu Pai, em que situação conjugal, situação familiar, financeira, espiritual, ministerial encontram os seus filhos. Mas eu creio, meu Pai, num Deus de restauração. Eu creio, meu Pai, num Deus de honra. Eu creio, meu Pai, num Deus que faz as coisas novas das coisas antigas. Eu creio, meu Pai, que um Deus que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Eu creio, meu Pai, num Deus que faz, meu Pai, daquilo que não é para se tornar o que é. Eu creio, meu Pai, naquele Deus que escolhe as coisas vis para enganar as coisas maiores, Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é um Deus que escolhe os pequenos para confundir os grandes. Eu creio, meu Pai, num Deus que faz todas as coisas segundo a Tua vontade. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero rogar a Ti, Senhor, por cada vida que está me assistindo, por cada vida que está aqui acompanhando e pelas as que acompanharão posteriormente. Meu Pai, visita, acompanha, restaura, aviva, levanta. Meu Pai, tira, Senhor, nesse dia de hoje, de toda a prisão espiritual, de toda a prisão emocional, meu Pai, porque eu creio que onde há o engano, a mentira do diabo, a Tua verdade libertará e nos libertará em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Amém? É um texto introdutório para nós iniciarmos a ministração nessa noite sobre superando o meu complexo de inferioridade. Amém? Deus é bom, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, Novo Testamento. Amém? 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pai do Senhor, irmãos, irmã Andréia, está dando a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Todos os irmãos também que estão entrando aí na live. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 em diante. Amém? Vamos ler aqui alguns versos para introduzirmos o tema de hoje. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10. Muito importante os irmãos estarem acompanhando essa leitura especificamente. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Amém? Já vou lendo, irmãos? Pronto, tomar muito tempo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Até aqui, até o final do versículo 5. Irmãos, Paulo aqui estava falando sobre fortalezas, ou o que nós entendemos também por complexos. O que é um complexo, afinal? Bom, irmãos, complexos são ideias fixas, ideias estruturadas. Ideias estruturadas que muitas vezes são construídas, são erigidas ao longo de muitas questões da vida, ao longo de muitos anos. E essas ideias estruturadas, fixas na nossa mente, elas embasam, elas são responsáveis, elas determinam muitas atitudes e muitas das questões da nossa personalidade. Por exemplo, a pessoa que ela tem uma desconfiança de todo e qualquer tipo de pessoa, ela não confia em ninguém. Se diz que essa pessoa ela tem um complexo de desconfiança. Ou seja, ela tem uma ideia estruturada na cabeça dela, que tem um viés emocional, muitas vezes é algo reprimido, que ela não expõe para ninguém, mas ela está dentro dela essa situação, em que ela já tem uma atitude de sempre desconfiar do outro. Tem uma personalidade de nunca confiar em ninguém. Por quê? Talvez ao longo da vida dela, desde a infância, adolescência, fase adulta, ela sempre se decepcionou e se frustrou com as pessoas. Logo, ela está marcada. Logo, ela está fixada na sua mente, uma prisão onde ela não deve confiar em ninguém. E muitas vezes as pessoas são julgadas
Talvez as pessoas elas são mal interpretadas, mas na verdade a explicação é o histórico dela. O histórico dela a levou e a tornou uma pessoa com desconfiança. Ela não confia em ninguém, não confia em amigos, não confia nos familiares, não confia nem no seu pastor e até interfere no relacionamento com Deus, porque a pessoa que não confia plenamente em Deus, realmente não tem como ela confiar em mais ninguém. É uma pessoa desconfiada, cismada, porque ela acha que as pessoas vão a ferir novamente. Ela vai ser ferida, ela vai ser machucada novamente, porque quando ela confiou, ela foi ferida. Quando ela se abriu, ela foi ferida. Logo, se diz que essa pessoa agora tem uma fortaleza na sua mente, porque ela não quer mais confiar em ninguém. Fortaleza é forte desse jeito. Existem inúmeras e inúmeras fortalezas em muitas vidas. Fortalezas oriundas de traumas, oriundas de abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual. Fortalezas oriundas de palavras de sentença, de palavras de maldição. Fortalezas de palavras de inferioridade, palavras duras, palavras nocivas, palavras maldosas. Enfim, ações malignas, ações opressivas, ações perturbadoras, ações totalitárias, ações opressoras, enfim. Muitas são as ações, muitas são as pedras que o inimigo colocou, que o inimigo lançou em nossas vidas ao longo de anos, que gera em cada um de nós, ou que gerou em cada um de nós, fortalezas, complexos, onde estamos presos em mentiras, onde ficamos presos em enganos do diabo. E só a verdade de Cristo nos pode libertar da mentira e do engano do diabo. Aqui Paulo vai dizer que as nossas armas elas são espirituais, não são carnais, para que possa derrubar, aniquilar, desmoronar esses complexos, essas fortalezas que o inimigo tentou lançar em nossas mentes, talvez até construir nossas mentes ao longo de muitos anos. Só as armas espirituais, a palavra, a oração, o jejum, a adoração, o louvor, essas são as armas espirituais. Essas são as armas espirituais que Paulo vai dizer, poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, tudo aquilo que se levanta contra a verdade, para que leve a nossa mente à obediência de Cristo. Por que muita gente não consegue obedecer a Cristo plenamente? Por causa que ainda há muitas fortalezas que impedem uma mente completamente voltada em obediência ao Senhor. Então perceba como isso é sério e como isso é muito importante ser falado. Talvez há pessoas que estão me escutando que nunca pararam para pensar sobre isso, ou nunca ouviram falar disso. Então nessa noite Deus está te ensinando e Deus está nos revelando a profundidade das coisas emocionais e espirituais. Bom, nessa noite vamos falar sobre um tipo de complexo apenas, são muitos, mas aqui Deus nos deu a direção de falar sobre o complexo de inferioridade. Um complexo que muitas pessoas vivem, muitas pessoas têm, muitas pessoas convivem e muitas vezes não sabem como lidar com isso. Bom, o que se trata na verdade esse complexo de inferioridade? Na verdade, como a própria palavra já diz, é um complexo, é uma ideia estruturada, fixa, que reflete no tipo de temperamento, que reflete no tipo de personalidade, que reflete no tipo de atitude, onde a própria pessoa ela se inferioriza. Ela tem uma autoestima muito baixa. A autoestima dela ela é muito baixa. Ela não tem alegria, ou ela não tem prazer, ou ela não tem convicção daquilo que ela é. Ela sempre se rebaixa em relação aos outros. Os outros são sempre melhores do que ela. Os outros são sempre mais aptos do que ela mesma. Os outros estão sempre à frente dela, ela sempre está atrás. Não uma questão realmente fidedigna, mas a própria pessoa ela sempre se coloca atrás. E como o próprio Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 23, versículo 7, assim como você imagina em sua alma, assim você será, ou assim você se torna verdadeiramente. Se você sempre se imagina, tem uma autoimagem de uma pessoa muito inferiorizada, rebaixada, esquecida pelos outros, você assim vai se tornar. Porque a pessoa vai sempre se tornar aquilo que ela pensa que é. E autoimagem é uma coisa muito séria. Quantas pessoas estão até nem mesmo na igreja, mas ainda sentem uma autoimagem muito rebaixada, sentem uma autoimagem muito ridicularizada, se sentem
com uma autoimagem muito deturpada. Por quê? Histórico de família, histórico de parentes, histórico que ouviu ao longo da vida, que o diabo usou pessoas para lançar palavras que a pessoa seria uma burra, que a pessoa não seria ninguém, que a pessoa seria uma pessoa sem futuro, uma pessoa seria sempre sem nada a conquistar, não conquistaria absolutamente nada, nunca triunfaria, nunca conseguiria alcançar os seus sonhos. Enfim, muitas são as palavras e muitos de nós pegamos essas pedras ao longo de anos e fomos construindo uma ideia fixa. Realmente, eu não sou. Realmente, eu não consigo. Realmente, eu sou burro. Realmente, eu sou pobre. Realmente, eu sou negro. Enfim, muitas são as pedras, muitas são as ideias fixas em nossas mentes que consumam isso, uma autoimagem deturpada. E é o que o inimigo quer plantar em cada um de nós ao longo da vida. Uma autoimagem deturpada, uma autoimagem diminuída, rebaixada, porque o inimigo não quer que você se enxergue como você é realmente. O inimigo não quer que você se enxergue como você é verdadeiramente, a imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso. Isso significa uma pessoa com propósito, isso significa uma pessoa com princípios, isso significa uma pessoa de valores, isso significa uma pessoa com potencial, isso significa uma pessoa que tem capacidade, isso significa uma pessoa que pode todas as coisas naquele que o fortalece. O inimigo não quer que você escute essa palavra, o inimigo não quer que você entenda essa palavra, e muito menos se enxergue essa visão de que realmente você é um escolhido, você foi purificado, escolhido, justificado, honrado, glorificado pelo Senhor. Agora, a autoimagem é uma coisa que o inimigo usa muito para prender as pessoas. Não tente sonhar, você é pequeno. Não tente sair daí, você sempre vai ficar aí, nessa zona medíocre, nesse casulo, nessa caverna. Não saia daí, isso não é para você. Essa vida não é para você. Essa questão de procurar coisas boas, procurar as coisas melhores, honrar a Deus, ouvir a voz de Deus, cumprir o chamado, cumprir a vocação, não. Isso não é para você. Para você é só isso. Para você é apenas isso. E é isso que o inimigo tem colocado e limitado muitas e muitas vidas. Porque há pessoas que têm duas reações quando tem complexo de inferioridade. O primeiro grupo tem aquela atitude, aquela personalidade de se retrair. Ela se retrai, ela se abstém, ela se esconde, ela se esquiva, ela se diminui, enfim, para não ter que lidar com aquilo que ela sabe que não é para ela. Para não ter que lidar com aquilo que ela talvez é demais para ela, está muito aquém daquilo que ela é realmente. Então é esse primeiro grupo, pessoas que se abstêm, que recuam, que escondem. E há o segundo grupo, que pessoas que têm uma atitude diferente, pessoas que têm complexo de inferioridade, mas têm atitudes egoístas, têm atitudes extravagantes, têm atitudes de vanglória, porque tentam compensar o complexo de inferioridade se sentindo superiores. Há pessoas que têm isso. Tem pessoas que você vê pisando nas outras, ou querendo tomar a frente, ou querendo sempre se aparecer, ou querendo sempre se mostrar a mais, ou que faz mais, ou que realiza mais. E muitas vezes essa pessoa também tem um complexo de inferioridade, muitas vezes. Sabe por que ela faz tudo isso? Para compensar uma inferioridade que ela sente. Então, para compensar uma inferioridade que ela sente, então ela tenta se sentir melhor. Ela tenta se colocar maior. Ela tenta se colocar de uma maneira que ela se impõe em relação às pessoas. Ela se impõe em relação às situações. Ela se impõe em relação a muitas coisas. Para compensar um sentimento de inferioridade que ela sente. Eu não vou ficar por baixo. Eu vou ter que demonstrar que eu sou maior. Eu não posso ficar aqui por baixo. Eu vou ter que demonstrar que eu estou por cima. Muitas são as pessoas que têm essa atitude. Talvez sempre ouviu na vida que seria um zero à esquerda, sempre ouviu na vida que nunca prosperaria, nunca cresceria, nunca seria ninguém. Então tenta se compensar isso. Algo psicológico, algo emocional, algo muito forte. Porque justamente uma autoestima baixa, o complexo de inferioridade, ele sempre vai causar a desobediência. E a desobediência implica em não acreditar na palavra de Deus. E não ter fé no que Deus diz. E quem não tem fé no que Deus diz, não poderá alcançar o que Deus prometeu. Vou repetir. Quem não tem fé
no que Deus diz, não poderá alcançar o que Deus prometeu. Por quê? A autoimagem ela faz com que as pessoas retraem-se das conquistas. Ora, não vemos isso justamente em Números capítulo 13. Números capítulo 13 vemos os 10 espias voltando da sua espionagem ali na terra de Canaã para Moisés e para Arão dar toda a notícia, os relatórios ali a Arão e a Moisés e ao povo. E eles falaram, olha, a terra é muito boa, a terra é muito próspera, mana leite e mel, só que lá há pessoas muito grandes. Lá há pessoas muito fortes. Lá há pessoas muito grandiosas. Lá a construção é muito grande. Não vai ter como entrar lá. Não vai ter como aderir entrar e conquistar essa terra. Não vai ter como cumprir essa promessa que Deus nos fez. Não vai ter como. Olha, para eles eram como gafanhotos para nós. E nós éramos como gafanhotos diante dos olhos deles. Para eles, éramos como os gafanhotos. E nós mesmos nos enxergávamos como gafanhotos. Ou seja, sabe qual é o problema? Muitas vezes, não é o tamanho do seu adversário, não é o tamanho do desafio, não é o tamanho do ministério, não é o tamanho da vocação. O nosso problema, muitas vezes, é como nós mesmos estamos nos enxergando. Como nos enxergamos vai ser decisivo para você triunfar. Como nos enxergamos vai ser decisivo para você assumir uma posição que Deus quer que você assuma. Como você se enxerga, como você se vê, vai ser decisivo para você cumprir a promessa e você ser e viver a promessa de Deus na sua vida. Vai ser decisivo. E sabe por que muita gente não vive a promessa de Deus e nem viverá a promessa de Deus? Porque se enxerga de uma maneira muito limitada. E quem se limita, limita também o poder de Deus na sua própria vida. Porque não tem coragem, não tem ousadia, não se enxerga como uma pessoa capaz ou capacitada pela graça de Deus. Olha como o Senhor tem a nos revelar nessa noite. Uma palavra de conforto, mas também uma palavra de confronto. Perceba, há uma passagem na Bíblia em 2 Samuel capítulo 9, uma passagem acerca de Davi. 2 Samuel é um livro de muitas guerras, de muitas batalhas, conquistas de Davi. Mas no capítulo 9 de 2 Samuel fala de a guerra de um homem. Fala da batalha de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul. Portanto, Mefibosete era neto de Saul. Falecido Saul, aqui dentro do contexto de 2 Samuel capítulo 9. E diz a palavra do Senhor que Davi acordou, Davi estava naquele dia desejoso de abençoar, de dar com algo com beneficência, agir com beneficência para alguém da casa de Saul. Haja vista que não havia mais ninguém da casa de Saul, porque Saul se levantou contra o ungido. A própria palavra de Deus diz que a família, a parentela de Saul, ela foi dizimada. Afinal, Saul se levantou contra Davi, Saul se levantou contra o Senhor, Saul se levantou contra o ungido de Deus. Saul teve que pagar, a família de Saul pagou, mas havia lá em Lodebar, lá em Gileade, do outro lado do Rio Jordão, lá esquecido, um aleijado, filho de Jonatas, portanto, da parentela de Saul, aleijado de ambos os pés, e estava esquecido. Estava esquecido, estava longe, estava rejeitado, porque todos aqueles que amavam a Davi logo rejeitavam a Saul, e qualquer coisa que lembrava Saul, ou qualquer familiar que tinha, lembrava aquela ação temerária, aquela ação terrível do próprio Saul. Então, todo o povo de Saul era odiado, porque Saul perseguia Davi. Mas aqui Davi tinha um coração beneficente. Eu vou ter que saber que se tem alguém ainda da casa de Saul, porque eu quero abençoar essa pessoa. E diz a palavra que um servo chamado Zica, ele foi e informou Saul que Mefibosete ainda estava vivo, que Mefibosete estava em Lodebar, longe e esquecido. Davi chama Mefibosete para vir até ele, vir até o palácio. E Davi faz duas promessas e duas palavras muito reconfortantes para aquele homem inferiorizado, para aquele homem rejeitado. A primeira promessa que ele faz para Mefibosete foi: eu vou restituir todas as terras que eram de Saul para você e para os teus. E você, a partir de hoje, você vai se sentar à mesa junto comigo todos os dias. Você vai comer o pão sobre a minha mesa, com os meus filhos, com a minha família na minha mesa. Logo, Mefibosete pergunta para Davi: Davi, rei, quem sou eu
para te lembrares de mim, para te importares com esse pobre ou esse cão morto que eu sou. Olha a palavra que o Mefibosete usa. Esse cão morto. Você está se lembrando de mim? Você se lembrou de me abençoar? Você lembrou de me honrar? Quem sou eu? Sou apenas um cão morto. Olha a expressão que o Mefibosete usa, um cão, um animal desprezível, um animal que muitas vezes é ignorado, um animal que é largado às traças, à própria sorte. E aqui um animal como cão morto, ou seja, completamente sem valor, completamente jogado às traças, completamente desprezível, esquecido, rejeitado, inferiorizado. Mefibosete se encontrava assim, inferiorizado. Quem sabe nessa noite o Senhor está nos trazendo a lembrança. O Senhor está nos convidando para refletir e também falar no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem prometido para mim e para a sua vida. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida. Principalmente espiritualmente falando. Mas nós temos aquele pensamento: Senhor, mas eu sou tão incapaz. Senhor, eu sou tão burro. Senhor, eu não tenho faculdade, eu não tenho discernimento, eu não tenho sabedoria, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Quantos são os nossos impedimentos? Quantos são as nossas falas de lamentação, nossas falas de inferioridade? E o Senhor não está enxergando para nada disso. O Senhor não está se importando com nada disso. O Senhor só quer que você se desprenda nessa noite. O Senhor quer que você desmorone com as armas espirituais todo tipo de fortaleza, todo tipo de complexo que tem te impedido de viver o melhor com o Senhor. Porque o próprio Rei Jesus está falando ao nosso coração quantas coisas o Senhor tem a preparar, quantas coisas o Senhor tem a realizar, quantos projetos ainda estão para sair, quantas coisas estão para sair do papel, mas ainda não saíram por causa de uma atitude que ainda falta em nós. E quem sabe é para romper hoje esse complexo de inferioridade. Rompa hoje essa fortaleza, rompa hoje essa prisão, rompa hoje esse cativeiro que tanto tem te aprisionado. Talvez as palavras que você ouviu foi de um marido, as palavras que você ouviu foi de uma esposa, as palavras que você ouviu foi de um pai, foi de uma mãe, foi de um vô, foi de um vizinho, foi de um chefe, foi de um pastor, foi de não sei quem. Não importa, o importa é o que Deus tem falado para a sua vida. O importa é que aqui talvez todos ignorassem, todos desprezassem a Mefibosete, mas o que importou foi o que o rei Davi disse para Mefibosete. E logo depois Zica falou, o servo que era da família de Saul: assim será, tudo conforme o rei Davi disse será também dado para Mefibosete. Ou seja, quando o rei fala, todos têm que obedecer. Quando o rei dá ordem, todos têm que acatar. Não tem fé, não tem demônio, não tem prisão, não tem cativeiro que impeça a vontade de Deus. A palavra de Deus que rompe grilhões, que rompe barreiras, que rompe fortalezas em nossas vidas. Nessa noite, irmãos, se coloque de pé, se disponha para fazer o querer do Senhor. Não se limite mais. Até quando você vai ficar se limitando? Até quando você vai ficar preso no passado? Até quando você vai ficar carregando aquelas palavras do passado? Não carrega mais isso. Ouça o que Deus está dizendo. Ouça o que o Espírito Santo está te impulsionando. Ouça e veja as promessas de Deus que ainda está a realizar através da sua vida. Porque eu creio nessa palavra, porque a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, que quando o Senhor, Ele lança as suas armas espirituais, toda a fortaleza é destruída. E quando as fortalezas são destruídas, a nossa mente é levada cativa para a obediência de Cristo. Quantas vezes ainda estamos andando em desobediência por causa desse complexo de inferioridade? Quantas vezes estamos presos por causa dessas palavras? E o Senhor quer que você comece a se enxergar diferente. Hoje, nessa noite, se a sua autoimagem era uma autoimagem desfalecida, arranhada, doentia, maligna, ou talvez até mesmo perversa, hoje o Senhor quer restaurar a sua autoimagem. Hoje o Senhor quer que você se auto-veja, se auto-enxergue, tenha uma autoimagem diferente, uma autoimagem de filho de Deus, uma autoimagem de pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma autoimagem de pessoa de valor, de pessoa chamada por Cristo, de pessoa com propósito, de pessoa com objetivo, de pessoa com a família debaixo da família abençoada, de pessoa que tem propósito diante de Deus, porque o Senhor conta conosco, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, o Senhor conta com cada um de nós. Então essa autoimagem hoje, o Senhor quer restaurar. O Senhor não vai permitir que você fique se auto-julgando, se
auto-vitimizando, se auto-rebaixando por causa de palavras do passado ou palavras até mesmo do presente. Não, a partir de hoje, o Senhor quer que você comece a se auto-enxergar de uma maneira diferente, porque diz a palavra do Senhor que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Ei, tudo se faz novo. O que isso significa? A autoimagem agora mudou. Você não vai se enxergar mais da maneira que você se enxergava antes. Você já não vai mais se acostumar ou se apegar àquelas coisas que falavam antes. Ou mesmo você pegava para si mesmo, que às vezes nem era para você, mas você pegava para si. Não. A partir de hoje, você vai ter uma visão diferente. O Senhor quer abrir os seus olhos espirituais, quer abrir os seus ouvidos espirituais, para que você possa enxergar a promessa, enxergar a provisão do Senhor e ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor tem restauração para a minha e para a sua visão. O Senhor tem uma restauração da nossa imagem, porque o Senhor não quer que você se enxergue pela perspectiva do outro ou pela perspectiva do diabo. O Senhor quer que você se enxergue pela perspectiva de Deus. O que importa é o que Deus está dizendo. O que importa é o que Deus está falando. O que importa é o que Deus está prometendo. E se Ele cumpriu, Ele vela pela sua palavra. E se Ele cumpriu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele prometeu, Ele vai garantir o caminhar. Ele vai garantir o caminhar. Ele vai garantir o caminho até você concluir o seu chamado, até você concluir a sua chamada. Porque diz a palavra do Senhor que aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. O Senhor te chamou, não importa de onde Ele te chamou. O seu passado não corresponde ao seu futuro. De onde Deus te tirou não significa em absolutamente nada o que Deus vai preparar para a sua vida. Não importa se você veio de uma condição socioeconômica baixa, não importa se você veio de uma condição acadêmica baixa, não importa se você teve uma infância humilde, não importa se você cresceu talvez em meio de criminalidade, prostituição, não importa. Não importa de onde Deus te tirou. O que importa é onde Deus vai te colocar. Não importa de onde Deus te tirou. Deus tirou pessoas de lugares terríveis, tenebrosos, que a gente nem possa imaginar. Mas o que importa é onde Deus vai me colocar. E onde Deus vai nos colocar se chama Nova Jerusalém. Se chama cidade preciosa. Se chama cidade de ouro. Se chama cidade de Deus. Se chama eternidade com Cristo. Essa é a cidade. Essa é a morada. Essa é a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Então não se apega a isso, não se apega a palavras, não se apega a essas pedras, não se apega a passado, não se apegue. Ouça o que o Espírito diz, ouça aquilo que Deus está falando, ouça e veja e contemple a grande obra que o Senhor vai realizar através da minha e através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Até aqui o Senhor tem nos entregado essa palavra. Amém? Eu espero que você creia e guarde essa palavra na tábua do seu coração. Não despreze a palavra de Deus. Não ignore o chamado de Deus. Você tem valor. Você foi chamado. Não importa de onde você veio. Não importa que família você veio. Não importa em que situação Deus te tirou. Ou Jesus te encontrou, não importa. O que importa é o que Deus vai fazer na sua vida. O que importa é o que Deus vai realizar através da sua vida. O que importa é onde Deus vai te colocar. É isso que importa. O que Deus vai fazer através da sua vida. Isso vai ser para glorificar o nome dele. Porque vão dizer, nossa, era de lá. Agora está aqui. Era assim. Era assim. Agora é desse jeito. Porque o Senhor faz grandes coisas. O Senhor faz milagres. O Senhor faz restauração. E só o Senhor pode mudar a autoimagem que muitas vezes temos de nós mesmos. Porque Deus essa noite quer nos revestir, quer nos restaurar e quer nos trazer uma autoimagem diferente. Não criada em imundícia, não criada em engano, ou não criada em palavras mentirosas, enganosas. Não. O Senhor quer que você se enxergue pela forma que o Senhor te criou, pela imagem que o Senhor te criou. E diz a palavra do Senhor que Ele nos criou numa nova imagem, uma imagem criada em verdadeira justiça, em verdadeira santidade. Essa é a imagem que você tem que se enxergar. Santo e justo e digno de receber as bênçãos do Senhor. Digno sim de receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não se inferiorize, não se rebaixe. O Senhor Jesus te comprou com alto preço, então você tem um valor. Você tem um valor para o Senhor. Nessa noite, não dê ouvidos para o diabo, mas dê ouvido ao Espírito Santo de Deus.
Amém, queridos? Vamos estar orando em nome de Jesus nessa noite. Tem aqui alguns pedidos de oração. Amém? Vamos estar orando. A irmã Aruana pede oração pelo Adriano Ribeiro, Priscila Tamires, a Deise e família, todos afastados, e por mãe Gorete. Amém? A irmã Michele pede oração pela irmã da Micaele. O irmão Edivaldo pede oração pelo cunhado e sogro. Amém? A irmã Aruana pede oração pela sua família, parentes, pela nação e todos os departamentos da igreja. Amém? Em nome de Jesus. A irmã Tati pede oração pelos seus parentes, gestantes e jovens. Oração pedida pelo irmão Anderson de Jaboticabal. Pede oração por mim, minha esposa. Amém. Deus abençoe a sua vida. Oração pela irmã Camila, por Cristiano e seus bebês, Adriel e Miguel. Bênção de Deus. Oração pela irmã Tainá, seu esposo Cristiano e família. Amém. Irmão Edivaldo pede oração pela família Adriel e pela igreja BPC, pelo nosso ministério Brasil para Cristo, ministério abençoado, e todos que estão afastados. Amém. Que Deus alcance em nome de Jesus. E a irmã Andréa pede oração pela sua família, esposo Ciro, Gabriel, Daniel e seus filhos. Amém. Bênção pura. Bênção pura de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Saiba que nós oramos aqui, também oramos em outros horários. Uma equipe de discipuladores ora por esses pedidos, porque nós cremos no poder da oração e nós cremos no que diz a palavra, que é a oração do justo. Ela pode, em muito, os seus efeitos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Coloca a mão aí no seu coração. Vamos entregar no altar do Senhor todos esses pedidos em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça. Ó, Senhor Jesus, eu quero rogar a Ti, meu Pai, por cada pedido de oração, por cada família, por cada situação, por cada condição, seja física, seja emocional, familiar, espiritual, meu Pai, conjugal. Ô, meu Pai, que o Senhor venha visitar, restaurar, tratar, Senhor, alcançar aqueles que estão afastados, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor venha visitar os leitos de hospital. Meu Pai, que o Senhor venha restaurar, meu Pai, cada família. Meu Pai, cada casamento, meu Pai, cada situação de meu Pai, espiritual que está fria, que está apática, que está, meu Pai, monótona. Senhor, meu Pai, que o Senhor venha dar o fervor do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo venha visitar, Senhor, onde quer que este esteja, onde quer que esta esteja, meu Pai, que o Senhor venha ter um encontro com essas pessoas, meu Pai, fortalecendo, meu Pai, na força do Seu poder, porque eu creio no Teu poder, eu creio na Tua palavra, Senhor, que diz que quando nós estamos fracos, é aí que somos fortes, meu Pai. Ô, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visitar, meu Pai, cada família, cada parentela, cada situação, cada departamento, cada emprego, Senhor, aqueles que estão desempregados. Venha visitar também, Senhor, venha suprir, Senhor, porque eu creio que o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades, meu Pai. Tu és um Deus grande em beneficência, grande em misericórdia. Louvamos a Ti, Senhor, por todas as Tuas obras. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, nossos pecados consentidos, meu Pai, nossos pecados que fizemos sem querer muitas vezes. Ó, Senhor, nos perdoe, nos purifique, nos santifique na Tua presença, que sejamos instrumentos avivados na Tua presença e que sejamos curados, meu Pai, nesse dia de hoje, de todo o complexo de inferioridade, todo pensamento de inferioridade, todo pensamento de sujeição, meu Pai, todo pensamento maligno, de todo pensamento, meu Pai, de baixa autoestima, que seja repreendido no nome de Jesus, todo pensamento depressivo, para que o Teu povo viva na plenitude do Espírito, com alegria, com paz e com amor no coração. É que nós pedimos e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco nesse dia. Amém? Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um fim de noite abençoado. Amém? Minha esposa Bruna está aqui dando a paz a todos e a todas. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, estaremos de volta aqui na sexta-feira. E eu creio que Deus tem uma palavra também ao nosso coração. Amém? Nesse mesmo horário, às 18h30. E eu creio que Deus também vai abençoar a vida de cada um de nós, porque nós estamos ouvindo e estamos guardando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Daqui a pouco às 20 horas temos cultos nos lares. Amém? Eu creio que também vai ser uma bênção. Eu creio que também o Senhor há de falar a cada coração. Eu creio que o Senhor há de usar os teus filhos, porque já não tem mais complexo de inferioridade. Em nome de Jesus. Agora só tem pensamentos positivos. Só tem pensamentos elevados ao céu. Só tem mente cativa, não no diabo, não no cativeiro. Mente cativa em obediência a Cristo. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Temos uma noite abençoada. Que os irmãos
guarde essa palavra e medite nessa palavra, porque eu creio que grandes coisas o Senhor ainda há de realizar em nós e através de nós. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite em nome de Jesus.